a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Agora a gente vai falar sobre os tipos de endereço IPv4 que existem, tá? E as máscaras subrede padrão. Então, quando foi pensado o endereço IPv4, ele foi dividido em classes, nós chamamos de classes, ok? Então, nessa divisão de classes, a gente tem a classe A, a classe B e a classe C. São as três classes mais usadas, que mais foram usadas e as que são usadas até hoje. Ok? São as mais usadas. Tanto que o seu sistema operacional ele está programado para colocar a máscara de subrede padrão da máscara da classe que o seu endereço IP fizer parte. Então, olha só, a classe A ele vai do endereço IP 0.0.0.0 até o endereço IP 127.0.0.0.0 barra 8, ou seja, apenas 127 redes vão poder ser formadas com esse endereço. Na verdade, 128, porque a rede 0 também pode ser formada. Então, apenas 128 redes podem ser formadas. Em compensação, cada rede dessa pode ter 4 milhões de hosts, aproximadamente. É muita coisa, tá, pessoal? É muita coisa. São redes, normalmente, que são utilizadas, que são muito grandes. Depois eu tenho a classe B. A classe B, eu tenho os primeiros 16 bits sendo usados para endereçar rede e os últimos 16 bits para endereçar hosts. Então, ela vai da 128.0.0.0 até a 191.255.0.0. Então, eu posso dizer aqui que eu tenho 65 mil redes, mais ou menos, eu posso formar, e cada uma dessas 65 mil redes pode ter aproximadamente 65 mil hosts. Tá? E, por final, eu tenho a classe C, que vai de 192.0.0.0/24 até 223.255.255.0/24, ok? E aí, cada rede dessas só comporta 254 hosts. 254 hosts, mas eu posso formar 4 milhões de redes, tá? Com essa máscara. Então tá aqui, ó. Opa, 4 milhões? Não, desculpa, são 2 milhões 97 mil. Ó. Aqui são 16 mil e 65 mil hosts, e aqui são 128 hosts com 16 milhões, 128 redes com 16 milhões de hosts. Então, voltando a falar dos números aqui, eu me equivoquei um pouquinho, não sei por que eu fiz a conta de cabeça e fiz a conta errada, não tem problema, vamos lá. A gente tem aqui, ó, classe A, eu posso ter um total de 128 redes, cada rede pode ter 16 milhões de hosts, aproximadamente. A classe B, eu tenho 16 mil redes, cada rede dessa pode ter 65 mil hosts. E eu tenho a classe C, que tem 2 milhões e 97 mil redes, com 254 hosts cada. Tá bom, pessoal? Alexandre, ainda tem aqui a classe D e E. A classe D e E são usadas para outras coisas. Grupos de multicasts, são reservadas para estudo. Então, são redes que nós não usamos normalmente. Tá? Esse endereçamento, a gente chama esse endereçamento de endereçamento classful, ou classe completa. Tá? No inglês, quando vocês forem estudar para a certificação CCNA de vocês, ou para qualquer outra certificação, vocês vão encontrar muito o termo classful, que é classe completa. Tá? Hoje em dia, nós trabalhamos com endereçamento classless, ou seja, sem classe definida. Nós podemos utilizar qualquer barra, não precisa ficar preso a barra 8, barra 16 e barra 24, porque inclusive esse foi um dos grandes problemas do esgotamento do IPv4. O IPv4 ele nasceu, ele começou e ele muito rápido foi detectado que ele ia acabar. Por quê? Porque o boom da internet, principalmente no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, fez com que a rede, todas as redes dessem um boom. E para você ter alguma rede, algum host, alguma coisa na internet, você é obrigado a ter um endereço IP. E com isso, houve um desperdício muito grande de endereço nesse início, quando era classful. Por quê? Porque uma empresa ela ia adquirir um grupo de uma classe de endereços para ela
ia lá e comprava direto um classe A inteira. E aí uma empresa poderia ter 16 milhões de hosts, né? Mas na verdade ela às vezes usava, sei lá, 500, 200. E aí ficava uma faixa muito grande sobrando. Isso aconteceu com diversas empresas no início. Diversas empresas no início. Então, eles desenvolveram o endereçamento classless, onde eu posso não mais endereçar somente nessas fronteiras de 8, 16 e 24. Então, eu poderia, por exemplo, se uma rede com 254 hosts é uma rede muito pequena para mim, porque eu tenho, sei lá, 400 computadores, eu não preciso comprar um barra 16, ou eu não preciso usar um barra 16, eu posso simplesmente vir aqui e usar um barra 23. Por quê? Porque para cada bit que eu diminuo da minha porção de host, né? Ou cada bit que eu diminuo da minha porção de rede e aumento na minha porção de host, eu dobro a quantidade de host que eu vou poder estar utilizando. Então, de 254, eu vou para 516. Aqui, ó, são 516 hosts que poderiam ser utilizados. Tá? O que é um número muito maior do que do que os hosts que eu é, utilizava anteriormente, né? Na, na verdade, aqui são 554 hosts, e aí eu posso utilizar, mas são 256 IPs disponíveis. E aí eu passo para 512 IPs menos 2, 510. Então eu posso utilizar numa barra 23 510 hosts, ok? São 510 hosts que a gente pode utilizar numa rede barra 16. E aí eu estou usando já o endereço classless, ok? O endereçamento classless, ó, endereço IPv4 alocados em qualquer limite de bits, atrasa a redução e a sobrecarga do endereçamento IPv4. O classless interdomain router, que é o CIDR, tá? O CIDR é quando eu posso usar o endereço classless, ok? Só que para a gente utilizar aí outra advento, né, outra artifício que foi utilizado para esgotar o endereçamento, para conter o esgotamento do endereçamento IPv4, foi a criação das redes públicas e das redes privadas, certo? Então, as redes privadas são redes que eu posso usar privadamente dentro do meu endereço, dentro da minha empresa, dentro da minha casa, dentro da minha rede. Eu não quero que ninguém precisa saber esse endereço. Esse endereço é um endereço interno meu. E aí são 3 endereços que foram criados, 3 faixas IPs que foram criadas. Eu tenho a faixa na classe A, tá? Que é a 10.0.0.0/8. Então eu posso usar a rede 10 inteira, tá? A faixa 10 inteira. Depois eu tenho a barra 16, tá? Que é a classe B, e aí eu posso utilizar 172.16.00 até 172.31.00. E por final eu tenho a classe C, que é 192.168.00 até 192.168.255.0. Esses endereços aqui também podem ser usados livremente. Então, por isso que a gente vê esses endereços se repetindo muitas vezes. Eu estou aqui no meu computador, que eu estou dentro da minha casa, gravando um vídeo no meu escritório. E o meu endereço aqui provavelmente é 192.168.0. Alguma coisa. Tá? Vamos botar aqui o meu seja ponto 0.101, ok? Então, o meu endereço é 192.168.0.101. O endereço de vocês, na casa de vocês, também pode ser 192.168.0.101. Né? Não sei, estou chutando. Pode ser. Por quê? Porque esse é um endereço privado, só fica dentro da nossa rede. Ele não vai para a internet. Ele é um endereço que nem pode ser roteado. Ó. O uso de endereço IPv4 privado não se conecta diretamente à internet, ou seja, ele não usa a internet.
ele é visível apenas na rede local e ele tem um endereço de loopback, que é um endereço inteiro de rede. Isso foi uma coisa que foi criada também, um desperdício imenso. Então, aqui, ó, 127.0.0.0. Todo esse endereço aqui, toda essa faixa de 127.0.0.1 até 127.0.0.255, ela é usada para uma única coisa: pingar a minha placa de rede, testar a minha conectividade, a minha placa de rede. Tá? E é um absurdo. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo aqui da figura. Então, a figura mostra aqui uma rede privada 192.168.1.0. Tá? Observem que eu tenho em azul aqui o meu endereço de rede, em vermelho o meu endereço de host. Aí eu tenho um endereço aqui no meio, que é uma rede 10, tá? Que usa os endereços na parte verde, são os endereços de rede, então 10, e a parte vermelha é a parte de host, 10.0.0.2, 0.0.1, 0.0.10. E aí eu tenho aqui, nessa outra nuvenzinha aqui, um endereço classe B, 172.16.00, que vai de 172.16, observem que está laranja aqui, 172.16, e está vermelho a minha parte de host, 07, 01, 02, 03. Aí você fala assim, Alexandre, toda vez que o set tiver 172.16, significa que ele é um /16? Não, eu poderia ter aqui 172.16.0.0/24, ou seja, eu poderia ter aqui, lembra, são classless. Eu não preciso mais dos meus limites de classe, tá? O endereço público e privado, ele, por uma questão de organização, estão encaixados na classe A, B e C. Mas eu não preciso respeitar. Eu posso usar um 10.0.0, eu posso usar uma rede 10.0.10.0/24. Então, o meu endereço de rede vai ser o 10.0.10 e o meu endereço de host vai de 1 a 255, na verdade, vai de 1 a 254, porque o endereço 0 e o endereço 255 nunca podem ser usados. Por que que nunca podem ser usados, Alexandre? O 0 é o primeiro endereço válido na rede, e toda vez que o primeiro endereço válido na rede, ele é usado para dar o nome da rede. Tá? Então, ele é usado para dar o nome da rede. O meu primeiro endereço válido, não necessariamente aqui é o 0, tá? É o primeiro endereço válido. E o meu último endereço da rede, no caso aqui dos nossos exemplos, é o 255, ele vai ser um endereço de broadcast. Tá? Então, ele é um endereço de broadcast da rede, ele também não pode ser utilizado. Tá bom, pessoal? Então, endereços públicos e privados, a gente viu algumas coisas sobre endereços privados. Endereço público é um endereço que pode ser roteado na internet. Qualquer outro que não esteja encaixado aqui no privado é um endereço público, tá bom, pessoal? E aí, uma outra forma de eu dividir os meus outros tipos de endereços são os endereços unicast, broadcast e multicast. O endereço unicast é uma mensagem de 1 para 1. Tá? Então, ele é um endereço que eu tenho o endereço IP e o MAC exclusivo do destinatário. E aí eu tenho um pacote dentro de um quadro que ele é unicast, ou seja, é de uma máquina para uma máquina. Tá bom? Então, eu tenho uma de 1 para 1, chama unicast. Aí eu tenho o broadcast. O broadcast, ele tem tanto o endereço, ele é o último endereço válido naquela rede, e o MAC é sempre esse endereço MAC aqui, ó, FF, 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 FF. Nós já vimos sobre endereço MAC em outras aulas, tá? Então, eu não vou ficar batendo aqui o endereço MAC. O MAC está no nosso quadro Ethernet, tá? É o endereço físico da nossa placa de rede. Isso é físico, isso não é lógico, isso é físico. O IP é um endereço lógico, eu posso ir lá e atribuir a qualquer momento, alterar a qualquer momento. O endereço MAC a gente não pode, ele já vem de fábrica gravado na sua placa de rede, tá bom? Mas, num quadro de broadcast, a gente vai encontrar esse endereço MAC aqui, tá bom? E aí ele é de 1 para vários. E aí a gente tem o último endereço, que é um endereço para um grupo. Ou seja, só quem tiver naquele grupo que vai responder. Então, eu tenho aqui que o intervalo
Multicache reservado, ele vai de 224.000 a 239.255.255.255. Então, esses endereços aqui, eles são da classe D e eles são reservados para formar multicast, ok? E aí eu posso ter N grupos de multicaches, né? Eu posso ter uma aplicação que rode no meu computador, e essa aplicação que rode no meu computador, qualquer computador que tenha essa aplicação vai fazer parte de um grupo multicache que vai ter um IP de multicache associado. A partir do momento que eu associar um IP ao meu sistema operacional, um outro IP qualquer, ele vai responder, além do meu IP, ele também vai responder ao IP de multicache que eu faço parte. Tá bom? Então, multicache é de um para um grupo. Tá? Eu posso ter aqui, ó, nesse exemplo aqui, a gente tem H1 que está mandando H de host, né, host 1, está mandando um endereço de multicache. Esse endereço de multicache, esses 3 computadores, essas 3 unidades aqui vão estar recebendo e respondendo, e processando, né? Não necessariamente respondendo, vão estar processando. E essas 2 aqui simplesmente não vão receber, não vão responder. Tá bom, pessoal? Então, endereços unicast, broadcast e multicast. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como esses endereços IPv4 são obtidos. Tá? Esses endereços IPv4, como eles são obtidos. Eu posso ter essa atribuição de endereço de forma estática ou de forma dinâmica. A forma estática, eu vou no meu sistema operacional e eu mesmo digito o IP. Para isso eu tenho que ter um certo conhecimento, eu tenho que saber qual o número IP da minha rede, né? E qual o IP, quais os endereços IPs que estão disponíveis para ser utilizados. Porque, como foi dito, endereço IP numa rede tem que ser único. A gente não pode ter 2 máquinas com o mesmo endereço IP. Vai dar uma falha de IP, vai dar um conflito de IP. Tá? Então, uma das formas é eu estaticamente ir lá e colocar. Então, pode ser feito de modo estático ou dinâmico. Atribuo o endereço IPv4, uma máscara de subrede e o gateway padrão. Eu também preciso saber o gateway padrão para endereçar botar na minha máquina. Por quê? Porque se é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas aí sua máquina não vai para a internet, sua máquina não vai se comunicar com nenhuma rede fora da sua rede, ok? Então, o gateway padrão serve para comunicação para outras redes. E qualquer rede que não seja a sua é outra rede. Se você vai precisar, por exemplo, visitar um site na internet, esse site www.academiadoip.com.br é um site que está num servidor e responde a um e-mail. Você digita www.academiadoip.com.br, mas o seu computador ele envia uma solicitação para o IP do servidor aonde está o site www.academiadoip.com.br. Tá bom, pessoal? Então, o gateway não é obrigatório, mas é essencial. Alguns endereços IPv4 são de bom tom que sejam estáticos. Por exemplo, servidores, impressoras, o próprio gateway. Por quê? Porque eu preciso conhecer, eu preciso saber o endereço da minha impressora para eu poder endereçar ela, para eu poder ir lá e colocar um endereço dinamicamente, estaticamente nela, e toda vez que eu precisar imprimir alguma coisa de um computador, eu saber qual é aquele endereço. Aquele endereço não pode ficar mudando o tempo inteiro. Tá? Então, os endereços estáticos podem ser demorados e propensos a erro. Precisam manter uma lista precisa dos endereços IPv4. Então, para você ter esse endereço de forma estática, você precisa ter essa lista, você precisa se organizar para saber qual é o IP de cada um desses hosts. Alexandre, essa é a melhor forma? Não existe uma forma melhor? Depende da sua utilização. Eu nunca falo que uma forma está certa ou uma forma está errada. Se você pode endereçar estaticamente, se você prefere endereçar estaticamente, talvez para a sua rede isso seja o correto. Né? A gente tem que analisar cada cenário.
Eu acredito que a melhor forma de endereçar, na minha experiência, nas minhas redes, é usando o servidor DHCP, o protocolo DHCP, que é um protocolo que faz um empréstimo de endereço IP para uma determinada máquina, aloca o endereço IP para uma determinada máquina, e ele faz o gerenciamento e o controle desses IPs. Então, é o método preferido de atribuição para uma rede grande, e o endereço IP podem ser realocados quando tornam-se disponíveis. Por quê? Porque, por exemplo, eu aqui estou trabalhando com o meu notebook. Amanhã eu desligo o meu notebook e vou para o meu escritório na minha empresa, onde eu trabalho. Esse endereço IP que eu estava usando no meu notebook ficou liberado. O meu servidor DHCP, que no meu caso aqui é o meu router, meu roteador, ele pode distribuir para outro endereço IP. E quando eu voltar, ele me entrega outro que está disponível naquele momento. Eu não sou obrigado a ter um IP fixo na rede. Se eu quiser, ou se eu precisar ter um IP fixo dentro da minha rede, eu preciso colocar ele estaticamente, tá? E aí, ó, qual a origem do endereço DHCP? Primeiro que tem é um servidor. Esse servidor normalmente é um PC local dedicado numa rede de grande porte ou um roteador. Pode ser usado um roteador também para isso. Né? Você vê aqui que ele fala que em residências, ó, um roteador sem fio, que é o caso da minha casa, pode ser usado como servidor DHCP. Né? Empresas de pequeno e médio porte podem utilizar um roteador caso elas não tenham condições de ter um servidor dedicado só para isso. Ok? Empresas de grande porte aí não. Aí é outra história, realmente redes médias para grande precisam de ter um servidor de DHCP dedicado. E aí, como funciona esse servidor DHCP? Quando eu ligo um computador, um host numa rede, observa aqui, ligou o host aqui, ó. Quando eu ligo um host numa rede, ele vai enviar em broadcast 255.255.255.255. Esse é o endereço IP. Por quê? Porque nem o endereço IP da rede ele conhece. Esse é o broadcast geral de toda a rede IP. Você quer enviar um broadcast geral para todo mundo, você vai enviar para esse endereço, 255.255.255.255. E também para o MAC geral, FF, 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 tá? Então é um barra 32 e um barra 48. Você vai enviar tudo um. E aí ele envia um DHCP Discover. Esse é o nome da mensagem, é uma mensagem de solicitação de DHCP. Aí o servidor DHCP recebe essa mensagem e devolve um DHCP offer. É uma mensagem de oferta. Ele diz, ó, estou aqui, eu sou um servidor DHCP, você quer utilizar os meus parâmetros? E aí sim o cliente requisita. Ele envia um DHCP request. Esse DHCP, quando o servidor recebe um DHCP request, ele já envia um DHCP packet, né, um acknowledge, enviando para o cliente que está solicitando um endereço IP, um servidor DNS, se tiver a máscara de rede e o gateway da rede. Ele já envia todos esses parâmetros através do serviço DHCP, do DHCP Packets. Tá, pessoal? Então é assim que funciona o serviço DHCP. E aí, dinamicamente, o seu host recebe um endereço IP e passa a se conhecer a rede. Tá? De tempos em tempos, como eu falei, aquilo é um empréstimo. Quando aquele empréstimo está vencendo, o cliente tem que enviar um novo pacote solicitando para o servidor DHCP, um novo DHCP request. Tá? Só que dessa vez solicitando a prorrogação daquele empréstimo, a prorrogação daquele leasing ou daquele aluguel. Tá bom, pessoal? E aí o servidor normalmente responde prorrogando.